A gente recebe um convidado para seguir nesse assunto muito importante realmente. A renúncia de Hassan Diab ao cargo de primeiro-ministro libanês, anunciada nesta segunda-feira, é então mais um capítulo da crise política e econômica do Líbano, que se arrasta já há anos, mas que foi intensificada agora depois da mega explosão ou das explosões no porto de Beirute, capital do país. Por isso a gente recebe agora o doutorando em ciência política e social pela Universidade de Córdoba, mestre em contra-terrorismo e segurança nacional e diretor da instituição Stand With Us Brasil, André Leist. Bom dia, André. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina. Vamos começar tentando entender agora desse ponto da renúncia, então, de Hassan Diab do cargo de primeiro-ministro libanês. Essa renúncia pode significar um começo de mudança significativa realmente e necessária no governo do país? Ou pode significar também que os protestos estão surtindo algum efeito? Na verdade, a renúncia dele é o primeiro passo para o que poderia se criar, no caso, um vácuo de poder que iria, consequentemente, ter um governo de transição, eleições e um novo governo de coalizão. A pergunta é quem ia concorrer às eleições e como esse governo de coalizão iria ser formado. Na atual conjuntura, o presidente Michel Aoun, o Hezbollah e o governo do Hassan Diab são aliados, ou seja, temos aí cristãos, sunitas e xiitas aliados. O que as pessoas estão protestando nas ruas é por uma troca desse sistema sectário que faz com que o país entre sempre num beco sem saída quando tem uma crise política, o que gera diversas outras crises, como a gente tem visto na crise econômica e agora com a explosão desse hangar que causou um monte de perguntas sem respostas para a população libanesa. Ou seja, no final das contas, isso é o começo. Tem que ver o que vai continuar depois disso. As próximas semanas serão cruciais. Claro, e tem muito que ser feito, né? Praticamente o país precisa voltar a se construir a cidade de Beirute, especialmente, quase que do zero, essa impressão que dá, né? E é muito preocupante quando você diz pra gente, André, sobre isso, sobre não saber nem quem poderia ser um novo candidato ideal, melhor, para agora assumir a autoridade por lá, né? Como se fosse um xadrez que parece que é de um jogo sem saída quase. Mas não é assim também, pode acontecer uma saída, providências estão sendo tomadas, outros países do mundo têm pressionado, né, e pedido por soluções para o Líbano. Agora, é complicado pensar como seria possível a formação de um novo governo, diferente desse atual, uma vez que o mesmo grupo que está atualmente na política deve ser o responsável por essa formação. Essa é uma das notícias que eu estava acompanhando. E também até mesmo o primeiro-ministro que pediu a renúncia, que renunciou, que pediu a sua saída, foi autorizado pelo presidente Michel Aoun, mas que ao mesmo tempo pediu para ele continuar enquanto o país estiver nessa crise, ajudando nas soluções imediatas. Pois o Líbano tem um estado muito fraco, né? O exército libanês, ele é um exército que tem menos poder de fato do que a própria milícia, o grupo terrorista Hezbollah. E alguns setores da área de segurança do Líbano, que são cruciais para a estabilidade do país, são controlados pelo Hezbollah. Então, algumas informações, por exemplo, que eu vim pesquisando ao longo dos últimos dias é de que a unidade que é o equivalente à Polícia Federal do Líbano é controlada por uma pessoa do Hezbollah. O porto, na qual o Hezbollah disse que não tinha nenhum tipo de envolvimento e correu para poder fazer esse anúncio na televisão libanesa, o porto é gerenciado por um rapaz chamado Wakif, que é genro, cunhado do Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, também xiita e também parte, na teoria, do grupo terrorista, ou seja, ele é casado com a irmã do secretário-geral do Hezbollah, e é ele que gerencia o porto de Beirute. Então é muito difícil acreditar
que o Hezbollah não tenha nenhum tipo de envolvimento nisso. E como a população está vendo que ninguém está assumindo responsabilidade e está todo mundo se isentando de assumir qualquer tipo de culpa nesse momento, acredito eu que o presidente Michel Aoun pedir para o Hassan Diab continuar como primeiro-ministro de fato, no caso, até poder ter um governo de transição, é o mínimo necessário para poder manter algum tipo de ordem no país. Claro. Muito impressionante essas informações, André, que você traz para a gente agora. Vamos tentar esclarecer para quem nos acompanha, para mim também, com certeza. O Hezbollah, afinal de contas, é então um partido político, ele é visto por muitos como um grupo terrorista, né? Xiita é uma religião. Tem outros partidos no Líbano que poderiam ter força suficiente para fazer frente ao Hezbollah? Então, vamos lá. Os muçulmanos se dividem entre sunitas e xiitas, sendo a maioria os sunitas. Tá? Os xiitas, lá atrás, na época do profeta Muhammad, os muçulmanos, depois da morte de Maomé, estavam discutindo quem iria continuar a religião. E alguns acreditavam que tinha que ser uma eleição e eleger um clérigo, um califado, pessoas religiosas, e outros grupos achavam que tinha que ser uma descendência familiar. E como o Maomé não teve filhos, mas ele teve um genro chamado Ali, as pessoas acreditavam que, algumas delas, que tinha que ser Ali o precursor da religião, e algumas pessoas não acreditavam nisso e mataram Ali. Isso estou falando há 1.500 anos atrás. Uhum. Os que acreditam que Ali deveria continuar a religião são os sunitas. Os que não acreditam que Ali deveria continuar a religião são os que acreditam são os xiitas, os que não acreditam são os sunitas. Então, no final das contas, existe uma divisão histórica entre esses dois grupos, né? Os xiitas estão predominantemente no Irã, 98%, 95% do Irã é xiita, o Iraque, 60% são xiitas, no sul do Líbano e alguns outros locais do mundo em pequenos números. E o Hezbollah, como você bem mesmo colocou, é considerado um grupo terrorista por alguns países, mais ou menos em torno de 57 países consideram o Hezbollah um grupo terrorista, inclusive a Argentina, a Colômbia, o Paraguai e alguns outros países no mundo, os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, a Alemanha, a Inglaterra, o Japão, a Austrália e por aí vai. Obviamente, Israel também. Então, o Hezbollah também é um grupo político, tem um braço social, tem um braço internacional, tem um braço econômico, e é o que a gente chama na academia, quando a gente se estuda contra o terrorismo, de um grupo terrorista híbrido, ou seja, ele tem várias funções distintas. Ele assume o poder do Estado quando necessário, ele é um exército quando necessário, ele é um grupo terrorista, mas tudo isso se mistura o tempo todo. Ora você transfere dinheiro para um atentado, ora você é um político, ora você está transferindo dinheiro para um hospital. Ou seja, é por isso que alguns países decidiram incluir na lista de grupos terroristas o Hezbollah na sua totalidade, não só apenas o seu braço militar. Certo. E o Hezbollah, ele age perante leis? Imagino que não, né? Eles fazem suas próprias leis e podem até ser violentos para impor suas vontades. Aproveito para emendar a questão da investigação. Quem deve conduzir lá no Líbano as investigações sobre a mega explosão no porto de Beirute? Quando devem aparecer, sei lá, respostas sobre a origem das explosões, a causa exata, ou se ela foi proposital, se aconteceu algum tipo de sabotagem? Pois vai ser praticamente impossível ter uma investigação, ter uma investigação completamente isenta de interesses políticos se ela não for internacional e se não for controlada por poderes externos. Porque no dado momento de que quem controla a Polícia Federal Libanesa são pessoas ligadas ao Hezbollah, quem controla o porto é uma pessoa familiar do secretário-geral do Hezbollah, é muito difícil acreditar de que não vai ter um pé, uma mão, uma vontade aqui de influenciar e até sabotar essa investigação. O que veio à tona de informações nos últimos dias
todo mundo está escutando a respeito de um navio, né, da Geórgia, que estava indo para Moçambique com 2,7 toneladas de nitrato de amônia. Porém, algumas investigações, pelo menos em alguns órgãos acadêmicos que eu pude investigar nos últimos dias, encontrei alguns documentos que mostram que o porto de Moçambique não estava esperando o navio dito com amônia. Ou seja, a primeira pergunta será que Beirute não era apenas um porto que ele estava sendo usado porque o navio estava com problemas, e sim o destino final desse navio? Por que as pessoas desse navio não venderam esse produto? Por que ele não foi vendido, uma vez que ele vale algum dinheiro, né? A pessoa que comprou esse produto pagou $1 milhão para transportar esse produto da Geórgia para Moçambique, né? Outras perguntas que não tem nenhuma explicação por que não que dizem, né, a fábrica de explosivos de Moçambique, o que provavelmente estavam no manifesto para ser entregue esses explosivos, por que eles ainda não pediram a entrega do material que, na teoria, eles compraram? Ou seja, tem muitas coisas aqui que não tem resposta, né? Por que quem decidiu deixar esse produto guardado no Porto do Líbano dessa forma por 6 anos? Quem é que decidiu? Quem tomou essa decisão? Por que durante todos os anos que o produto esteve lá não teve nenhuma ordem judicial de nenhum outro país pedindo a entrega desse produto se tivesse algum dono que pagou por ele? Ou seja, são perguntas que não têm resposta, são perguntas que levam a uma conclusão muito clara. Existe aqui algum grupo, alguma organização por trás de todas essas ações aqui. Uau! As perguntas são realmente cruciais, sem respostas, e as suspeitas são muitas, né? Para encerrar, André, como você vê essa missão de ajuda do Brasil, que deve ser comandada, então, pelo ex-presidente Michel Temer, deve fazer a diferença nas intenções previstas, levando medicamentos, alimentos, ajuda técnica? Sim, com certeza. Todas as ajudas de todos os países são muito bem-vindas nesse momento. Eu acredito que o Brasil mandar uma missão com um ex-presidente, com pessoas da sociedade que são importantes e que são descendentes de libaneses é importante porque mostra um laço cultural e familiar que o Brasil tem. O Brasil tem a maior diáspora libanesa do mundo. Então, isso é muito importante para o Líbano. Os libaneses amam o Brasil, os brasileiros amam o Líbano, né? O Líbano é muito querido entre os brasileiros, em todos os setores da sociedade. A gente está falando aqui não só da culinária libanesa, que é comida no Brasil, pelo Brasil afora, mas, assim, de uma maneira geral, o Líbano é um país muito amado no mundo inteiro. A diáspora libanesa ela faz com que os outros países amem bastante o Líbano. Então, é muito importante. O Brasil precisa levar realmente produtos e técnicos que possam fazer a diferença on the ground, ou seja, fazer realmente com que ajude as pessoas feridas, hospitais de campanha, medicamentos, eventualmente algum valor para ajudar a reconstrução de toda a parte que foi destruída. Está se criando um fundo, são bilhões e bilhões de dólares de prejuízo, e realmente o Líbano vai precisar contar com toda a ajuda, e muitos países já estão oferecendo ajuda, países próximos do Líbano, como Israel, que nem tem relações diplomáticas com o Líbano e ofereceu ajuda ao Líbano, foi um dos primeiros países a oferecer, e países longe, como os Estados Unidos, o Brasil e outros países estão oferecendo ajuda, e isso é muito importante para o Líbano nesse momento. Ajuda necessária e merecida, né? Lembrando que mais de 200 pessoas morreram, que milhares estão feridas sem atendimento médico necessário e preciso, além de pelo menos 300 mil pessoas que perderam suas casas, estão desabrigadas, desalojadas. Bem, quero agradecer aqui as informações, e sim, o povo libanês é muito querido, a comunidade libanesa aqui no Brasil é enorme, eles são sempre muito simpáticos, né, abertos às amizades, são divertidos, e a comida realmente
é maravilhosa, é divina. A gente conversou aqui com o André Last, ele é diretor da instituição Stand With Us Brasil, especialista em assuntos sobre Israel e Oriente Médio, ajudou a gente a entender um pouco mais essa situação toda do momento do Líbano. Obrigada, viu, André, pelas informações. Boa terça-feira para você e fica o convite para voltar a conversar com a gente de novo sobre essa notícia, sobre essa situação por lá. Será um prazer. Obrigado pelo convite. Prazer nosso. Obrigada a você.